Bem-vindos ao seu momento de cuidado Unicred, um espaço criado para conversas relevantes sobre pessoas, escolhas e decisões que impactam a nossa vida financeira, a saúde e o futuro dos negócios. Esse episódio traz um tema fundamental para o futuro das cooperativas: tecnologia, digitalização e experiência do cliente. Para nos ajudar a entender essa transformação, a gente recebe aqui no nosso estúdio Glauco Milhomem Baltar, ele que é diretor de TI e operações da Quanta Previdência. Seja bem-vindo, Glauco. Muito obrigado, Mayara. Será um prazer discutir, desdobrar esses temas, que eles estão no nosso cotidiano também, Com não certeza. só nos nossos processos, nas nossas empresas. É parte da vida lidar com tecnologia também, né? Então será um prazer discutir um pouco sobre esse tema aqui com vocês. Vai ser um bom papo nesse episódio, com certeza. E, gente, o Glauco tem mais de 20 anos de experiência no segmento de previdência complementar. Ele é formado em análise de sistemas, com especializações em gestão, tecnologia e negócios. E ao longo da carreira dele, ele tem liderado movimentos de digitalização e educação financeira com foco em resultados e na experiência do cliente. E, além disso, o Glauco também é mentor, pessoa de equipe, coordenador de ultramaratonas, família, tem paixão por futebol e literatura policial, traçando aí um perfil, gente, que une uma diversidade, né? Tecnologia, propósito. Então, Glauco, vai ser com certeza uma conversa enriquecedora. E a minha primeira pergunta é: explica pra gente, de forma resumida, a Quanta Previdência, o objetivo, a missão e quanto tempo já temos de Quanta Previdência? Bem, a Quanta Previdência nasceu em 2014, nós já temos 21 anos, desculpa, 2004, já temos 21 anos, e ela foi concebida dentro de uma lógica que nós estávamos falando aqui na convenção da Unicred, que é a lógica do E. Lá atrás, um grupo de médicos estavam preocupados com colegas que deixavam de ter condições de trabalho, ou por doença, ou por velhice, e já não conseguiam ter recursos para se manter. Sim, a Então, produtividade não era a mesma. Exato. Então, essas pessoas, elas se juntavam para ajudar aquele colega que já não tinha mais condições de trazer recursos para dentro de casa. E daí, naquele mesmo momento, a legislação estava mudando e estava permitindo que empresas constituíssem suas próprias previdências, no modelo que a gente chama de instituído. Tá? E daí surgiu a Quanta Previdência. Nós surgimos dentro do sistema Unicred, nós tínhamos uma sala, aí quando eu digo dentro, é dentro mesmo, nós éramos, assim como a ZIN nasceu dentro da estrutura da Unicred, nós também nascemos e por força de lei a gente ganhou uma autonomia, um CNPJ com personalidade jurídica, portanto, Quanta Previdência, mas eu friso que a Quanta é uma empresa Unicred, tá? E que nós somos hoje um produto que auxilia as pessoas na constituição de uma dignidade no futuro, que tem que ser trabalhada hoje. Previdência é um problema social de Brasil, porque já foi dito aqui pela colega Cassiane da ZIN, que a previdência oficial ela não será suficiente para manter as necessidades das pessoas, porque ela está dentro de um regime que ele não se sustenta, um regime de repartição simples, ou seja, eu preciso trabalhar junto com a Mayara para pagar o benefício dos nossos pais. Só que se não tivermos em quantidade suficiente, essas pessoas, os nossos pais, os nossos avós, não terão renda. Então, a lógica é muito simples, esse problema já é vivenciado em países de primeiro mundo, eu digo países da Europa, que tiveram que estruturar suas previdências em mais de um pilar. Sim, com as quedas na taxa de natalidade, as Exato. contribuições reduzem também, né? Então, essa repartição simples, essa metodologia de repartição simples que você traz aqui, ela acaba ficando Insustentável. ineficaz, insustentável. Insustentável. Muitos países repensaram essa forma de previdência, de repartição simples para capitalização. Foi o caso do Chile, isso não deu muito certo, porque penalizou muito a sociedade, na medida em que, se os investimentos não forem bem aplicados e houver qualquer tipo de problema de mercado,
esses investimentos podem não performar naquilo que se espera e a pessoa tem uma renda que também pode não ser adequada. Então, o Chile mudou o modelo. O que a gente entende que é o ideal e o modelo que nós temos visto que são os mais exitosos, esses de países que têm adotado antes melhorias, é um tipo de sistema de previdência em 3 pilares, que é o pilar público, pode ser repartição simples, pode ser capitalização, o pilar empresarial, a maior parte das pessoas elas estão empregadas em algum tipo de instituição, então essa instituição precisa obrigatoriamente oferecer uma previdência para esses funcionários. E o terceiro pilar, que é o pilar individual. São as pessoas, por livre e espontânea vontade ou necessidade, contratar o seu plano de previdência. Então, a previdência funcionando em 3 pilares, ela sobrecarrega um sistema único. No caso, sistema público ou um sistema empresarial, entendeu? Então, a lógica é essa, é dividir o problema em partes e que eles possam ser complementados para que aquela pessoa tenha, né, uma vida mais digna, que ela possa se cansar, que ela possa adoecer e que ela possa pensar em não ter mais a necessidade de desempenhar aquilo que ela desempenhou uma vida inteira. Que ela possa até mudar o que ela faz sem precisar se preocupar com o sustento da família. É mais ou menos essa lógica, é assim que surgiu o Quanta. Então a gente entende que Quanta Previdência, a Unicred, já está funcionando num modelo que é muito mais próximo do que será no futuro, porque a gente entende que as próximas reformas da Previdência elas vão necessariamente obrigar que empresas, assim que abertas, já instituam planos de previdência para os seus funcionários. Isso de forma obrigatória, porque já é assim em muitos e muitos países, principalmente os países ali da Inglaterra, ou que a Inglaterra acaba, eu digo Austrália, Nova Zelândia, todos eles seguem esse pilar, essa estrutura de 3 pilares, tá? E de forma obrigatória. E o cooperado, quando chega na Unicred, ele já é apresentado a Quanta Previdência? A Previdência, quanto antes, melhor? Exatamente, e era mais ou menos isso que a gente falava na convenção. Tá? O I ele tem que ser empregado porque a Previdência ela é um produto que ele complementa outros produtos. Então, eu tenho crédito, eu tenho financiamento, eu tenho produto crédito, meu carro é financiado, mas eu tenho Previdência. Eu tenho consórcio, mas eu tenho Previdência. Porque a Previdência é uma necessidade que independe do meu desejo de ter um carro, ela independe da minha necessidade de ter um consórcio, entendeu? Então, o que a gente vem falando muito é sobre isso, que o I pudesse ser um valor, ou seja, a gente atuar naquilo que vai ser uma necessidade do cooperado, por diversas razões. Mesmo aquele cooperado, Mayara, que tem uma condição hoje muito boa, que tem um patrimônio constituído sobre o tijolo, eu digo... Estável, né? O tijolo, quando eu digo, muita gente imobiliza o seu patrimônio porque o imóvel é protegido, não está no mercado, eu não vou sofrer tantas influências ou consequências de uma economia que não vai bem, etc. Então, essa é um pouco da cabeça do brasileiro, a poupança e tudo mais. A Previdência, ela serve para dar segurança para aquelas famílias que perdem um provedor de renda dentro de casa e no curto espaço de tempo. Porque se tu tem uma poupança, um investimento que ele não foi preparado para ser sucessório, você vai perder tempo. E aí tu pode comprometer a tua família, por exemplo, para acessar um imóvel, transformar aquilo em renda. E quando eu não tenho o meu provedor de renda, eu vou ter que vou ter que primeiro inventariar, contratar um advogado, eu vou ter que pagar impostos. Que são caríssimos. Quando a gente fala de previdência, isso acontece muito, eu não quero trazer o nome, o exemplo específico para não incorrermos em questões de legais LGPDs, mas a gente tem muitos casos hoje em que o provedor falta, 15, 20 dias depois, aquela família está recebendo renda. 15, 20 dias depois, 15, 20 dias muito depois, rápido. a família está recebendo renda. Num momento difícil, Num existe momento algum difícil, conforto, né? É o mínimo conforto mínimo. que eu acho que
as instituições hoje que tratam e que podem oferecer esse produto podem viabilizar para essas famílias, tá? Então, por isso que a gente chama um produto acoplado dentro da Previdência de proteção familiar, porque ele é para efeito sucessório. E claro, a Previdência tem muitos benefícios, além dos fiscais e sucessórios, tem N outros. Na Unicred, cuidar é mais do que um valor. É um jeito de pensar, decidir e se relacionar com as pessoas. E se você quiser se aprofundar nesse jeito de cuidar, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Ali você encontra conteúdos e materiais que mostram como o cuidado se transforma em ação no dia a dia. Aproveita que você já está com o celular aí em mãos e segue também o @Unicred nas redes sociais. Glauco, eu queria te perguntar como é que a tecnologia está transformando a experiência, né, dos cooperados aí em produtos de previdência? Bem, a tecnologia ela é determinante para dar clareza sobre o nosso produto. O nosso produto é um produto de fricção. Um produto de fricção é aquele produto que ele exige o contato humano. A gente tem notado isso. Uma pessoa, ela não acorda de manhã e eu vou contratar um plano de previdência. E quando ela decide isso, não é uma coisa simples de viabilizar. Nós temos feito grande esforço hoje de entender essas experiências, essas necessidades de fricção, que são as consultorias. Fricção é consultoria. Uhum. Tá? E nós temos, então, simplificado ao máximo os embarques, as operações que são necessárias dentro da manutenção de um plano de previdência. Manutenção é quando uma pessoa precisa alterar uma contribuição para Em que ela relação aos esteja mais... aportes que ela Os faz. aportes, para que ela Uhum. esteja mais adequada àquele momento de vida do cooperado. Porque, Mayara, a lógica é a gente entra numa empresa como um trainee, um estagiário, Uhum. e Vai temos a chance crescendo. de virar um executivo, um Isso. diretor, certo? Uhum. E, óbvio, Vai a renda aumentando. não, o salário acompanha, né? A Uhum. remuneração acompanha essa lógica de crescimento. Sim. E o ideal é que a tua contribuição, ela também acompanhe. Então, isso é uma manutenção de plano que a gente faz dentro de uma lógica de revisão. Tu não revisa carro? Tu Claro, não revisa a sim. tua casa? Sim. Tu tem que revisar o teu plano também. Então, todas essas experiências, a gente contemplou ela dentro dos nossos canais digitais, independente do canal. Nós temos, então, para aqueles que gostam de aplicativo, o aplicativo, para aqueles que gostam do chat, a gente tem o WhatsApp, para aqueles que gostam do computador, a gente tem as plataformas web. Então, a gente fez um grande trabalho de digitizar todas essas jornadas para que aqueles participantes, é o nosso cliente, participante e cliente, ele Uhum. participa do plano, ele participa da construção daquele planejamento, tá? Ele Uhum. possa desenvolver aquilo sozinho. Mas, se ele não puder, a Tem ali gente um tem suporte. a Uhum. fricção planejada, a fricção que foi treinada para ajudá-lo. Uhum. Entendeu? Então, Entendi. eu falo de fricção porque esse tema está sendo discutido agora em razão da inteligência artificial. A inteligência artificial está criando agentes, está criando uma série de automações que ali na frente vai exigir que as pessoas busquem a fricção, porque vai ter que ser tudo tão automatizado que as pessoas vão ter em algum momento receio de estar seguindo as sugestões dadas pela IA e confiando plenamente nisso. Então elas Uhum. vão buscar a fricção, elas vão buscar um contato Mayara Glauco, né? E isso Sim. Aliás, a vai gente ser... recebeu aqui a Vanessa, VP da Avisa no Brasil, e ela comentou com a gente aqui sobre a 4ª revolução de comércio que está envolvendo a inteligência artificial, que está vindo para agilizar ainda mais formas de pagamento e que a Visa já está, né, se preocupando em toda essa questão também de uma camada de segurança muito maior para essa 4ª revolução. Então, a inteligência artificial que você traz agora aqui também para o nosso episódio, ela está avançando em todas as áreas, né? Sim, em todas as áreas. E a preocupação é essa, é a gente, claro, automatizar tudo que é possível, mas criar os mecanismos de fricção. Ou melhor, De humanização, planejar, sem perder o planejar humanizado. esses mecanismos de fricção, que eles vão ser necessários, eles já existem hoje e vão ser cada dia mais necessários, dado o nível de automação que vem pela frente. Eu adoro esse nível de automação. Inclusive,
além das iniciativas de transformação digital que a gente usa para tornar o nosso produto mais plug and play, nosso produto é um produto plug and play. A Previdência é distribuída dentro dos canais da Unicred, dentro dos canais da Ailus, é um outro parceiro, a gente intercoopera. A Unicred criou uma grande estrutura de previdência que hoje serve a outros sistemas, dentro de uma lógica que é buscada pelos dirigentes da Unicred, que é da intercooperação. Por que não sistemas cooperativos compartilharem iniciativas para que eles possam ser mais eficientes, sem sombreamento, sem processos que existem lá e cá. Tá? Dentro dessa lógica de transformar digitalmente nossa empresa, a gente também olha um movimento que chama AgeTech. AgeTech são tecnologias focadas no envelhecimento. Falamos sobre isso num livro que foi desenvolvido dentro da Quanta, com muitos contribuintes, muitos coautores, que chama A Economia Prateada, cuja a autora é a Denise. Então, eu pude contribuir num capítulo que chama AgeTech, que é transformação digital com foco nas pessoas e que apoiam o envelhecimento. Você consegue trazer histórias, exemplos desse Aging Tech? Sim. AgeTech são tecnologias, então, que ajudam as pessoas ou na velhice ou no envelhecimento, ou para apoiá-las a viver mais. Eu vou te dar um exemplo simples, assim. São pesquisas como esse anel. Tá? Esse é um anel da Oura, que é uma empresa preocupada em envelhecimento. Ela tem dentro do time dela mais de 50 doutores especialistas em biometrias do corpo. Então, esse anel ele mede com precisão o meu sono, diferente do meu relógio, que mede, mas que eu preciso colocar ele para carregar, então ele já não é eficiente durante o sono. Esse daqui é capaz de medir com precisão meu sono, a ponto de dizer o quanto de sono REM, que é aquele sono que mede a velocidade do olho. E eu não sei se tu sabe sobre a velocidade do olho, esse indicador. Não. Esse indicador é mega importante. Então, importante ativo do que mede esse relógio é o sono. O REM define o quanto o teu olho mexe e quanto mais o teu olho mexe, e isso tem uma porcentagem específica, tem que ser acima de 30%, entre 30% e 50% é o que uma pessoa normal tem que mexer, em torno de 1h30 de sono por dia, é o que as pessoas normais acabam performando. Quer dizer que você teve um dia em que tu aproveitou para registrar na memória tudo que tu viveu. Eu estou falando de aprendizado do dia, eu estou falando de... memórias, episódios daquele dia. Memória, episódio, e isso serve para melhorar a tua capacidade intelectual. É quase como se a gente estivesse falando de sinapses, que a sinapse é muito percebida e valorizada quando você é criança. Né? Que você aprende coisas no dia e você... elas estão começando ali, né? Exato, e você fica surpreendido quando uma criança não sabe falar e no dia seguinte ela fala. É isso. O REM mede a nossa capacidade de ainda gerarmos sinapses no nosso dia a dia. Então, esse carinha mede isso. Tá? Esse cara mede isso, mede meu sono profundo, ele mede, então, a partir disso, e com a combinação de outros fatores, elementos, de outros dados, ele diz o quanto eu estou pronto para viver aquele dia. Aí ele dá um readiness, que é um indicador de prontidão. Cara, tu dormiu bem, tu fez atividade, dormiu profundamente, tu tá pronto em 70% para viver o teu dia hoje. Então, esse cara consegue me dar indicadores hoje, Mayara, que eu não tinha ontem, e eu poderia passar um dia inteiro, como foi dito aqui pela Isabela Camargo, mal. Esse dia poderia virar um segundo dia, uma semana, um mês, e eu não estar antenado que aquilo poderia estar antecipando minha vida em anos. Aí você só vai perceber quando está na hora da manutenção corretiva, digamos, né? E a preventiva sempre sai mais barato, no sentido de que você se prepara. E eu imagino que muitas vezes essa perda, ela não é recuperável. Aqui não, tu tem um medidor do dia, que te dá a chance de corrigir no dia seguinte. Isso eu acho muito legal. Então, isso é um produto AgeTech, tá? O meu fone de ouvido. Meu fone de ouvido, ele já me ajuda numa deficiência que eu tenho, que até então era sofrimento, que eu tenho uma perda auditiva.
por questões hereditárias. E hoje eu não consigo mais deixar de usá-lo porque a qualidade de vida do meu relacionamento, a qualidade do meu relacionamento estava sendo prejudicada por isso, porque eu não ouço. Então hoje eu assisto televisão com ele, minha esposa não precisa ficar assistindo nas alturas, eu vou para reuniões em que eu preciso me concentrar e não preciso, então, sofrer e nem balançar a cabeça dizendo que entendi sem ter entendido, tá? Uhum. Então, esse é outro recurso muito legal, e é muito simples hoje você acessar um Um fone fone. que já consegue ter a função de amplificador. Tá? Isso está disponível nos fones da Samsung, está disponível já nos fones da Apple, tudo mais. Meu óculos já é um óculos Meta Ray-Ban. Ele, além de me ajudar nisso, que é a audição, a amplificação, ele tem inteligência artificial conectada a ele, então eu consigo passar comandos, ele traduz para mim. Então, se eu quiser hoje ouvir uma conversa em alemão, eu peço ele para traduzir e ele vai traduzir isso em tempo real para mim. Tá? Dentre uma série de outras coisas que ele vai me auxiliando ao longo do dia. Então, esse é um outro vestível importante que aumenta a qualidade de vida. De novo, transformação digital focado nas pessoas para melhorar a qualidade de vida, para aumentar a longevidade. Outro é o cloud. Então, esse cloud, ele é um pingente que é um gravador conectado com uma inteligência artificial da própria cloud e ele é capaz, por exemplo, de gravar tudo que está rolando aqui agora e no final do dia ele me dá resumos de reuniões, etc. Então, ou seja, a minha memória ela pode ser estendida hoje. E isso também dá mais qualidade de vida. Eu não preciso ficar ansioso, putz, perdi alguma coisa. Não, Sim. então Você vejam poupa que energia, né, e um pouco de memória, porque tem tem a um minha memória device estendida. trabalhando para você. Esse é o meu pendrive de memória. Seu HD externo. Meu HD externo. É o Muito pendrive bom. de memória e meu HD externo, tá? E tu conseguiu resumir bem. Então, Genial. são essas coisas que estão sendo inventadas, focadas na pessoa e que elevam a qualidade de vida delas e muitas dessas até levam a tua autonomia aqui no mundo. Com Tá? certeza. Porque na medida em que tu entende melhor e em tempo real as tuas necessidades, as tuas deficiências, tu pode corrigir isso num menor espaço de tempo. O que eu imagino é que a transformação ela vai ser capaz daqui um pouco de medir coisas como, e já existem estudos na própria Aura, que ele vai medir pressão arterial e vai medir ainda algumas deficiências do teu corpo, de vitaminas e etc, tá? Então, esses são os próximos passos que vêm pela frente. Nossa, a gente vai ter que gravar um novo episódio de podcast só para Sim. falar mais em detalhes Será de um grande todos esses prazer. equipamentos. Será um grande Incrível. prazer. E é isso. Então, esse capítulo, ele estuda um pouco age techs. Existem muitas empresas que podem se beneficiar do envelhecimento. Algumas focadas, então, em melhorar essa qualidade de vida e outras que elas já ajudam as pessoas que estão vivendo esse momento. Para dar um exemplo bem simples, a própria Alexa é um recurso que pode ser utilizado para melhorar a qualidade de vida de um idoso. Na medida em que a Alexa pode ser programada para desligar coisas, lembrar de um remédio. Poxa, eu já esqueço de remédio hoje. Imagina uma pessoa mais velha Sim. e que a memória é um dos primeiros que começa a falhar, né? Então... Bom, a gente vem falando aqui, né, de cuidado, escolhas conscientes e sustentabilidade no dia a dia, temas em que a Unicred acredita e coloca em prática em diversas iniciativas. A Unicred atua para promover saúde financeira por meio de soluções que ajudam pessoas e empresas a tomarem decisões mais equilibradas, também com planejamento, educação e visão de longo prazo. Esse episódio do Saúde no Bolso conta com o apoio da Quanta Previdência, parceira da Unicred na construção de soluções que conectam inovação, segurança e simplicidade no dia a dia das pessoas. Juntas, elas atuam para facilitar escolhas financeiras com mais consciência, com mais autonomia, confiança e qualidade de vida financeira. Essa parceria mostra como o cuidado pode sair só do discurso e se transformar de fato em ação, impactando pessoas, negócios e o futuro que está sendo construído.
Excelente, Glauco. Um prazer ter você aqui com a gente. Todas as explicações que você nos trouxe, esse olhar da transformação digital, ligada à importância da previdência e do preparo para se viver, afinal estamos mais longevos, para se viver melhor, com mais autonomia, não só tendo saúde financeira, mas usando todo esse contexto tecnológico onde a gente está inserido hoje para poder viver melhor. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, obrigado, Mayara. Estamos sempre à disposição lá na Quanta para contribuir com esses temas. Combinado. E bom, esse foi mais um episódio do videocast Saúde no Bolso. Para continuar essa conversa aqui, siga a gente nas redes sociais Unicred e acompanhe os nossos próximos episódios. No QR Code que está aparecendo aí na sua tela, você encontra conteúdos e materiais que aprofundam esses temas e mostram como a Unicred transforma cuidado em ação. A gente se vê no próximo episódio.